Defesa que acrescentou também que os recursos destinados pelo senador Chico Rodrigues ao combate à pandemia por meio de emendas seguem nas contas do governo, a nota da defesa do senador. Agora, se tem origem bem definida, vamos provar a origem desse dinheiro, né? Simples assim. Agora, essa alegação da defesa é de uma cara de pau rara de se ver. Não, raro não é, né? Mas é assim, se fosse essa história de dizer de atitude impensada, olha, foi uma atitude desesperada. É de alguém que não queria que o dinheiro sujo fosse visto. Não há outra explicação, não há nenhuma explicação razoável. Por essa razão, hoje, no Jornal Urgente, mais cedo, quando entrevistamos o general Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele disse, o senador é uma pessoa afável, não sei o quê, lamentou, mas olha, as alegações dele são pífias. Foi assim que Augusto Heleno classificou as declarações ou as justificativas da defesa do senador Chico Rodrigues. Essa história de dizer que foi uma atitude impensada, que o dinheiro é legítimo, tem a origem definida, enfim, isso tudo poderia, se fosse verdade, poderia ter sido dito imediatamente. Aliás, quem tem dinheiro limpo, né, que não tem nenhum problema de guardá-lo, tem ali comprovantes, né? Tem declaração do imposto de renda para apresentar, ainda que não o tenha em mãos, ele terá a oportunidade de, tá bem, está aqui o dinheiro, são 33 mil reais. Não é exatamente uma fortuna espetacular, corresponde mais ou menos ao salário mensal do senador, mas se qualquer dúvida que houvesse sobre a origem daquele dinheiro, ele teria prazo, teria condição, através dos seus advogados, de comprovar essa legalidade. Não foi o caso, né? É uma vergonha. O que ele fez foi triste, foi repugnante, não é? E foi revelador de uma prática corrupta que o Brasil não suporta mais. Eu acho que essa questão aí, enfim, em relação a ela não há a menor dúvida. No Supremo Tribunal Federal, a tendência é que o Supremo, talvez até por unanimidade, referende a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de determinar o afastamento do senador por 90 dias. A questão é que pouco muda, porque, afinal de contas, a palavra final será sempre a do Senado, né? Os ministros do Supremo vão referendar, porque cada um deles também quer defender a prerrogativa que tem de fazer isso, né? E vão, portanto, dar força ali à decisão do ministro Barroso. Eu não tenho dúvidas, talvez com uma ou duas defecções ali entre os ministros, mas eu acho que ele vai vencer essa parada. Agora, a questão é que o cara só vai ser afastado se os senadores concordarem com isso. E o que a gente tem visto é um grande número de senadores sinalizando que vão negar isso, vão negar esse afastamento, como aconteceu já na Câmara recentemente com o deputado Wilson Santiago, um deputado do PTB da Paraíba, cujo afastamento foi determinado pelo ministro Celso de Mello na ocasião, e a Câmara negou, disse que não, e que o deputado ia continuar no exercício das suas funções. É possível que o Senado Federal siga o mesmo caminho, mas também é possível, isso é uma coisa que ainda não se sabe direito, que com esse gesto, inteligentíssimo, aliás, do ministro Barroso, de mandar o caso para o plenário, isso esvazia o discurso daqueles que criticavam a sua decisão por ser monocrática. Aí agora será uma decisão do plenário. Será que eles vão manter essa má vontade em relação à aprovação do afastamento do senador Cuecão? Eu espero que não, né? Todos esperamos que esse caso venha a ser apurado com o máximo rigor, e para esse rigor é preciso que ele esteja afastado do cargo. Reação impensada. Não consigo entender porque a defesa usa reação impensada. Quanto tempo será que o senador teve para ter essa ideia maravilhosa? Porque, a que tudo indica, foram 3 revistas seguidas na cueca até que eles achassem todas as notas. E é patético falar isso, mas ele parece ter escondido muito bem até os últimos R$250 que estavam dentro da cueca. É patético.
tentar explicar, é patético falar em terrorismo policial, e eu lamento que a gente tenha que discutir esse tipo de coisa num programa de política. Falar em terrorismo policial é como jogar a culpa de um estupro na vítima. A polícia estava fazendo o trabalho dela, eles estavam investigando desvio de dinheiro da saúde, aliás, dinheiro usado para combater os problemas da pandemia. Investigando, foi lá. Se a origem do dinheiro realmente é limpa, por que guardar na cueca? Alguém pode responder? Porque não é uma atitude impensada. Tinha outros dinheiros circulando pela casa, a polícia encontrou, e ele deve ter como explicar a origem do resto do dinheiro. Por que esses 33 mil estavam dentro da cueca? Não tem como justificar, infelizmente, é praticamente uma confissão, tentar esconder dinheiro dentro da cueca. Mas, enfim, né, vamos, como disse o Cláudio Humberto, aguardar. A gente tem 2 frentes de ação nesse caso, que é o próprio Senado Federal. Depois do caso do então senador Aécio Neves, o Senado tem que dar a assinatura para que uma decisão judicial afaste um político do exercício do seu mandato. Isso aconteceu, então é uma decisão. O Senado tem que decidir se ele pode ser afastado, corroborar com a decisão judicial ou não. Conselho de Ética, que já tem 2 pedidos abertos ali para investigar a atuação do senador. Essa sugestão do senador Jaime Campos, presidente do Conselho, de que o próprio Chico Rodrigues peça o afastamento, seria por 121 dias, e tem o Supremo Tribunal Federal. Então, em todas essas frentes, discutindo esse dinheiro na cueca. E o Supremo Tribunal Federal marcou para quarta, né, a sessão que vai discutir esse pedido de afastamento que foi feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do senador Chico Rodrigues, para ver se o plenário vai corroborar, vai concordar com o que está sendo colocado pelo ministro nesse caso. Mas terrorismo policial e atitude, reação impensada, qualquer nota que viesse da defesa seria muito difícil de ser aceita, né? Mas difícil, hoje está difícil. É o tal que o senador Jaime Campos, o presidente do Conselho de Ética, que sugere a licença do senador, ele vinha criticando a decisão monocrática do ministro Barroso. Aí, com esse checkmate que o ministro Barroso aplicou nesses caras, aí ele ficou agora sem discurso, né? Agora sem discurso. Se o problema era a decisão monocrática, a decisão vai vir agora do plenário, né? E aí ele já muda, em vez de punir com o afastamento, que é uma punição, o senador voluntariamente se licencia do cargo por um determinado tempo, pode ser por 90 dias, pode ser por 120, podendo voltar a qualquer tempo que ele deseje, né? Assim que funcionam as licenças. Mas é assim, você percebe que há ali um movimento para impedir que se confirme no Senado Federal uma decisão que é da Justiça. Nós temos no Congresso Nacional senadores e deputados que estão acima da lei, né? A decisão da Justiça atinge a todos nós. Nós todos somos obrigados a obedecer decisões da Justiça, principalmente do Supremo Tribunal Federal, né? Imagina se alguém vai passar pela cabeça de alguém desrespeitar uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Mas o que a gente vê no Senado e na Câmara é o seguinte, aqui somos cidadãos de primeira classe, né? A justiça só se aplica se a gente concordar com a decisão da justiça. Senão não se aplica, vão para o inferno. É assim que funciona e essa atitude corporativista novamente se manifesta, ou pelo menos ameaça se manifestar, neste caso absolutamente repugnante, envolvendo o senador Chico Cuecão. Mas o Senado já questionou e deixou de cumprir decisão judicial quando o caso era Renan Calheiros. Você há de lembrar, né, Cláudio Humberto? A gente estava falando sobre isso na semana passada. E foi justamente o caso. Renan Calheiros réu, o Supremo Tribunal Federal pede o afastamento e o Senado deixa de cumprir. Por uma decisão da mesa diretora, questiona uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver onde é que vai dar, né? O Supremo mandou, né? A Justiça determina. A Justiça determina. E aí a mesa recorre naquele caso em específico. Mas vamos ver como é que vai ser agora. Parece que depois disso ficou claro que as casas não podem atravessar uma outra. São poderes revisores uns dos outros que têm que se respeitar. E decisão judicial se cumpre, é o que dizem por aí, né?